Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Saúde Med. Hoje nós vamos dar continuidade ao último vídeo sobre a importância do exercício físico no diabetes. E você sabia que mesmo sendo um dos pilares no tratamento do diabetes, o exercício físico ainda enfrenta muitas barreiras para ser colocado em prática? Nesse vídeo você vai entender tudo o que realmente importa sobre os exercícios no diabetes, desde as dificuldades de adesão até os riscos de hipoglicemia e as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. E para você não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu sempre trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Quando a gente fala de exercício, né, no contexto do diabetes, então, mesmo a gente sabendo que o exercício é uma das estratégias mais eficazes na prevenção e no tratamento do diabetes, diversas barreiras fisiológicas, físicas, emocionais e sociais ainda impedem a sua adoção regular, né? E embora o exercício ele traga benefícios comprovados, a adesão é baixa, né? E para que nós possamos promover mudanças reais no estilo de vida dos nossos pacientes, nós precisamos entender essas barreiras em profundidade. Por isso nós vamos dividir isso por categoria para facilitar a compreensão. Inclusive eu fiz até uma tabelinha aqui com os tipos de barreira, né? Então, basicamente são 4 barreiras, né? A física, fisiopatológica, as complicações do diabetes e os problemas psicossociais, né? Então, as físicas podem envolver desconforto, sobrepeso, baixa aptidão física. As fisiopatológicas podemos dar como exemplo o baixo volume de oxigênio máximo, a disfunção mitocondrial, o risco de hipoglicemia, né? Como complicações do diabetes, a nefropatia, a retinopatia, a neuropatia, as doenças nos pés e as psicossociais, como depressão, estresse, baixa renda e o próprio contexto cultural, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada uma delas e a gente começa falando sobre a barreira física e fisiológica, né? Então, pessoas com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, geralmente elas apresentam maior sedentarismo, desconforto ao se exercitar, índice de massa corporal elevado, inclusive em um estudo, né, pessoas com diabetes tipo 2 que relataram desconforto durante o exercício tinham um IMC maior do que as que não relataram. Além disso, muitas apresentam baixa capacidade cardiorrespiratória, mesmo sem doenças cardiovasculares aparentes, né? Essa redução ela está associada a disfunções cardíacas subclínicas, aumento da pressão capilar pulmonar, desempenho muscular prejudicado, diminuição do fluxo sanguíneo periférico. Isso significa que mesmo pessoas jovens com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 pode ter capacidade funcional reduzida, né? No músculo esquelético de pessoas com diabetes tipo 2, nós observamos redução da extração e uso de oxigênio, menor volume de oxigênio de pico, comprometimento ali da função endotelial, e essas alterações dificultam o desempenho físico e contribuem ali para a intolerância ao exercício. A boa notícia é que treinos localizados, né, como apenas 2 semanas de exercício com uma perna, ela já melhora a função mitocondrial em pessoas com diabetes tipo 2. Né? Isso mostra que adaptações são possíveis mesmo em curto prazo. Né? Quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente precisa ter um cuidado ao prescrever os exercícios. Né? Embora o exercício ele reduza o risco a longo prazo, ele pode representar um estresse agudo ali para pessoas com doença cardíaca oculta, complicações avançadas do diabetes. Né? Então, por isso é recomendado a avaliação médica para exercício, principalmente em pessoas sedentárias e em quem tem complicações. O início com exercício de baixa intensidade e alta regularidade e monitoramento de sintomas como dor torácica, cansaço anormal, intolerância ao esforço, né? O exercício ele deve ser tratado como um sinal vital, né? Então, ele deve ser discutido ali em todas as consultas clínicas.
Quando a gente fala de complicações do diabetes, né, a gente sabe que é um obstáculo real, né? Cada complicação ela traz desafios ali específicos, né? Por exemplo, nefropatia. Qual é o impacto? Anemia. Então, o paciente tem menos oxigênio nos tecidos, né? Uma outra complicação é a retinopatia. A gente observa risco de perda visual, limitação de atividades com impacto, né? A gente tem uma outra complicação muito comum, é a neuropatia, né? Então o paciente tem dor, desequilíbrio, risco de quedas e doenças nos pés, né? Que exigem ali calçados especiais e maior cuidado com lesões. Além disso, existe a associação entre complicações e depressão, que reduz ali a motivação ali para se exercitar. Uma outra barreira são os fatores psicossociais, e esse a gente não pode ignorar, né? A adesão ao exercício não é só uma questão de prescrição médica, ela envolve mudança de comportamento, condições socioeconômicas, influência familiar e comunitária. Então, pessoas com diabetes tipo 2, principalmente, elas costumam estar em faixas de baixa renda, né, vivendo ali em regiões com menos segurança, menos opções acessíveis de lazer, né? Isso é muito comum aqui no Brasil, né? E aí, como a gente tenta superar essas barreiras, né? Então, apesar da complexidade, existem estratégias que funcionam. Por exemplo, as entrevistas motivacionais, né, para explorar o que importa ao paciente e gerar ali engajamento. Exercício em grupo, né, que promove ali a motivação, o senso de pertencimento, né? A gente pode utilizar tecnologia, o uso de pedômetros, aplicativos, né, smartwatches, são coisas bem comuns que está presente na maioria das pessoas, né, principalmente em cidade grande. A gente pode utilizar programas comunitários, né, ali com supervisão e apoio social. E essas estratégias ela têm mostrado bons resultados, mas ainda eles são muito subutilizados, né? O exercício, gente, ele é uma ferramenta poderosa, mas ela não funciona ali por decreto. Então, qual que é o nosso papel como profissional de saúde, né? E é isso que eu sempre tento trazer aqui nesses vídeos, né? Identificar e respeitar as limitações de cada pessoa, adaptar a prescrição de exercício à realidade clínica e social ali do paciente, incluir a avaliação da prática clínica nas consultas de rotina, né? Atuar de forma interdisciplinar, né? Multidisciplinar, ali com o apoio de educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais. Exercício, gente, não é só tratamento, ele é inclusão, ele é adaptação e qualidade de vida, tá? Falando sobre a hipoglicemia, né, no exercício, é um dos principais desafios clínicos, né, enfrentados ali por pessoas com diabetes que praticam atividade física. Essa hipoglicemia induzida pelo exercício. Essa condição é especialmente relevante ali no diabetes tipo 1, mas também ela pode afetar pacientes com diabetes tipo 2 que usam insulina ou sulfonilureias, tá? E por que essa hipoglicemia é uma barreira importante? Existem episódios graves, como a hipoglicemia noturna, que ela está associada ao aumento do risco de mortalidade. O medo da hipoglicemia em si é um dos principais motivos de abandono da prática de exercício, principalmente no diabético tipo 1, né? E aí existem alguns mecanismos fisiológicos envolvidos. Então, durante o exercício, aumenta a expressão de GLUT4, que potencializa a ação da insulina. Existe uma demanda muscular por glicose, né, que ela é elevada nesses casos. A glicemia pode cair durante e após os exercícios por até 48 horas, né? E aí pessoas em uso de insulina, elas não conseguem reduzir a insulina circulante, né? O que aumenta o risco de hipoglicemia durante e após o exercício, tá? Além disso, há prejuízos ali na resposta contrarregulatória hormonal, né? Então tem uma menor secreção de glucagon, de cortisol, de GH e de catecolaminas.
E aí existe, para cada tipo de exercício, existe uma resposta glicêmica diferente, né? Então, por exemplo, no aeróbico moderado, nós observamos uma redução acentuada da glicemia. No exercício vigoroso, pode elevar a glicemia devido ao estímulo adrenérgico, né? Nos exercícios de resistência, né, como musculação, pode ter um pico de glicose agudo com uma melhora da sensibilidade. E os treinos, né, o treino intervalado de alta intensidade, ele tem o menor risco de hipoglicemia. Então, qual que é o ponto aqui, gente? Fazer o treino de resistência de musculação antes do aeróbico, ele pode ajudar a reduzir a hipoglicemia pós-exercício, tá? Como eu falei, a hipoglicemia é uma barreira muito importante, inclusive após a prática, né, que os músculos eles repõem o glicogênio, aumentando a captação de glicose. Isso mantém o risco de hipoglicemia por várias horas, principalmente à noite, tá? Então, sabendo de tudo isso, nós temos que prevenir a hipoglicemia. Então, para quem usa múltiplas doses de insulina ou a bomba de insulina, mas sem automação, então é recomendado, antes do exercício, reduzir o bolo de refeição anterior de 30% a 50%, monitorar a glicemia com bastante frequência, né? E durante o exercício, ingerir de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, preferencialmente os alimentos de alto índice glicêmico, e após o exercício, ali à tarde, à noite, né, reduzir o bolo de refeição pós-exercício em 50%. E também diminuir a taxa basal em 20% por 6 horas, principalmente ali durante o sono. Já nos sistemas HCL, né, o sistema automatizado de bomba de insulina, esses sistemas HCL eles ajustam automaticamente a insulina, mas se carboidratos eles forem ingeridos sem insulina prévia, o sistema ele pode compensar com o excesso de insulina, levando ali a hipoglicemia durante o exercício. Então a estratégia eficaz é ativar o modo exercício que tem na bomba o alvo temporário, além de 30 minutos e 2 horas antes da atividade. Com esse tipo de estratégia, os estudos mostram que essa estratégia, apenas uma pessoa em cada 12 teve hipoglicemia. E o tempo em hipoglicemia nas 24 horas seguintes foi praticamente zero, né? Então, é bem importante esse tipo de situação. Antes de nós falarmos sobre a diferença entre os sexos, é importante nós dizermos que a hipoglicemia induzida por exercício é uma barreira real, né? É uma barreira importante, principalmente no diabetes tipo 1. Porém, com educação, monitoramento e ajuste personalizado, é possível praticar exercício com segurança e colher todos os seus benefícios. E aí, qual que é o nosso papel como profissional de saúde? Você que é profissional de saúde e está me assistindo, qual que é o seu dever? Orientar esse paciente de forma adequada, monitorar com frequência, individualizar cada prescrição de exercício e trabalhar em conjunto. Se você não é endocrinologista, trabalhar com endocrinologista, trabalhar com nutricionista, trabalhar com os educadores físicos, né? Então é importante ter essa conversa ali com os outros profissionais. E aí sim, falando sobre as diferenças entre os sexos no diabetes e no exercício físico, né? É um tema muitas vezes negligenciado, mas que tem implicações clínicas importantíssimas, né? As diferenças entre homens e mulheres ali no contexto do diabetes e da atividade física, né? Segundo o IDF, do Diabetes Atlas, a prevalência de diabetes em adulto é de 10,8% em homens e 10,2% em mulheres. Então, embora a diferença ela seja pequena, os desfechos ali de saúde eles são desproporcionais, né? A gente vê que a prevalência quase nada de diferença entre homens e mulheres, né? Mas quando a gente fala de risco cardiovascular, por exemplo,
mesmo com a prevalência semelhante, mulheres com diabetes apresentam maior mortalidade por doenças cardiovasculares, maior incidência de insuficiência cardíaca congestiva, né? Esse risco elevado, ele parece estar relacionado à maior adiposidade corporal, à presença simultânea de múltiplos fatores de risco metabólico e menor prática de atividade física estruturada, né? Ainda falando de estudos, os dados do IANES, eles mostraram que meninas e mulheres com diabetes tipo 2, elas praticam menos atividade física do que homens em todas as faixas etárias e contextos sociais, né? Esse padrão ele se repete ali na idade adulta e também na velhice, tá? E a gente sabe que existem barreiras específicas para as mulheres comparado aos homens, né? As mulheres com diabetes tipo 2 enfrentam barreiras bem particulares, né? Diferente de nós homens. Por exemplo, né? Uma das barreiras, muitas mulheres consideram tarefas domésticas como exercício, né? E elas subestimam a necessidade de atividade estruturada. Outras, obviamente, né, gente? Porque muitas trabalham, muitas cuidam do lar, cuidam do esposo, cuidam dos filhos, né? E aí o tempo acaba ficando muito curto, né? Para atividade, né? A gente sabe disso. Algumas relatam falta de conhecimento ou habilidades, né? Então ela se sente despreparada para praticar o exercício. Percebem menos segurança nos bairros, né? Então elas acabam evitando atividades ao ar livre por causa disso. Muitos têm acesso reduzido a locais adequados, né? Então menor frequência em academias ou espaços comunitários e a baixa autoeficácia frente a obstáculos. Então maior impacto de clima, tempo e cansaço, né? A autoeficácia é a percepção da capacidade de superar barreiras e é crucial ali para manter a adesão do paciente. Existem diferenças fisiológicas. Em termos fisiológicos, mulheres com diabetes tipo 2 também apresentam maior comprometimento da capacidade cardiorrespiratória em comparação aos homens com diabetes tipo 2. A cinética de volume de oxigênio é mais lenta, né, indicando ali uma resposta mais limitada ao exercício, principalmente em mulheres obesas. E esses efeitos ocorrem independente da menopausa, ali sugerindo mecanismos além dos hormonais, né? E o que está por trás dessas diferenças? Existem estudos em andamento que investigam as alterações da perfusão cardíaca e muscular mediada pela insulina, as diferenças na distribuição de gordura corporal, principalmente visceral vezes subcutânea, e a influência de fatores comportamentais, emocionais e sociais sobre a adesão e resposta ao exercício. Tá? E aí, nós como profissionais de saúde, nós precisamos reconhecer que mulheres com diabetes tipo 2 eles têm risco cardiovascular mais elevado, né? Investigar as barreiras específicas à prática de exercício, né? E de forma alguma não assumir que a recomendação genérica ela vai funcionar. Então, se eu der uma recomendação para homem e para mulher, vai funcionar do mesmo jeito. Não vai, gente. Tá? A gente precisa adaptar as intervenções. Então, educação sobre o que é atividade física estruturada, incentivo a atividades seguras e acessíveis, o trabalho multiprofissional ali com educadores físicos, com psicólogos, com assistentes sociais. Nós precisamos avaliar a aptidão cardiorrespiratória individualmente e valorizar a escutativa para entender o contexto social, sociocultural ali da paciente. Tá? Então, as diferenças entre os sexos em relação ao diabetes e ao exercício, elas são relevantes, elas são multifatoriais e clinicamente significativas. Então, adotar uma abordagem personalizada, sensível ao gênero, melhora a eficácia do tratamento e promove maior adesão à prática de exercício. Um dos pilares ali no controle e na prevenção de complicações do diabetes. Tá? E aí, quando a gente fala do futuro no exercício como terapia do diabetes, né?
é muito importante refletir sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda nós enfrentamos, né? Hoje sabemos que o exercício físico ele é fundamental para prevenir o diabetes tipo 2, para controlar a glicemia, para reduzir riscos cardiovasculares e microvasculares, melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida. Mas, apesar disso, transformar a teoria em prática ainda é um grande desafio clínico, né? As barreiras que a gente enfrenta, né, por pessoas com diabetes são diversas e são interligadas. Então, a gente tem barreiras fisiológicas, barreiras psicológicas, sociais e ambientais, e ainda a diferença entre os sexos que afeta desde a percepção até a resposta aos exercícios, tá? Essas barreiras reforçam a necessidade de planos de cuidados personalizados e sensíveis ao contexto individual, né? E aí, quais são as perspectivas, né, para o futuro? Né? O futuro da aplicação do exercício no cuidado do diabetes ele está sendo construído basicamente em três pilares principais. O primeiro é a compreensão das limitações da aptidão cardiorrespiratória. Então, a aptidão cardiorrespiratória está fortemente ligada à mortalidade, à incapacidade funcional. Ainda há lacunas no entendimento das causas da redução da aptidão cardiorrespiratória em pessoas com diabetes. E investir em pesquisa nessa área pode revolucionar a forma como tratamos a doença, né? O segundo pilar é a melhoria na avaliação da resposta ao exercício. Então, a variabilidade individual é grande. Falta uma ferramenta clínica padronizada que mensure de forma objetiva a resposta funcional e metabólica ao exercício. E com isso, nós poderíamos ajustar as intervenções com mais precisão e eficácia, né? E terceiro pilar, a exploração da base genética da resposta ao exercício. Então, a gente sabe que pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo tipo de atividade física. Nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores, né? Inclusive, se você não assistiu, te convido a assistir, porque tem vídeo bastante importante, bastante interessante e que vai te ajudar, tá? Então, está sendo investigado fatores genéticos e ambientais que explicam essa variação, né? E só abre caminho para uma nova era, a da prescrição de exercício como terapia personalizada, né? Então, imagine um cenário onde cada paciente com diabetes receba uma prescrição de exercício feita sob medida para ele, considerando sexo, o tipo e duração do diabetes, a presença de complicações ou comorbidades, o perfil genético, né, e resposta fisiológica ao exercício, as condições sociais e ambientais. Isso não é uma utopia, né? É o caminho natural ali da evolução clínica, que é de individualizar para tratar melhor, né? E aí, gente, para a gente concluir, né, tudo isso, a gente viu que o exercício físico ele não deve ser um complemento ao tratamento do diabetes. Ele é parte central do tratamento, né? E mais do que isso, é um instrumento poderoso de transformação funcional, metabólica e psicológica, né? E também social, tá? E aí, como profissionais de saúde, cabe a nós, né? Você que é profissional de saúde, cabe a você prescrever consciência, educar com empatia, adaptar com criatividade, acompanhar com compromisso, né? Nós estamos caminhando para uma nova era, onde o exercício será visto como uma verdadeira medicação personalizada, segura, acessível e cheia de benefício. Então vamos continuar estudando, pesquisando e aplicando esse conhecimento para mudar a realidade das pessoas, tá certo? E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Na semana que vem eu vou trazer um novo assunto, né? Ainda falando sobre diabetes. Então, se você gostou, deixa o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.